Nada como uma boa crise para a oposição aumentar seu tempo, né? Obrigada. Eu agradeço os 15 minutos. São 10. Piadas à parte, porque, na verdade, o estado do Rio de Janeiro está vivendo um momento bem grave em função das últimas notícias que nós acompanhamos aí nesse final de semana longo. Nesse último final de semana, nesse feriadão, uma grande parte da população do Rio de Janeiro se dividiu entre os noticiários da televisão e entre os blogs na internet, nas redes sociais, para terem mais informação do escândalo que ocorreu agora com as iluminadas, né? Se colocou um holofote com as iluminadas viagens do primeiro escalão do governo, o governador Sérgio Cabral e seus secretários, das viagens a Paris, a Mônaco, que foram feitas, segundo informações, viagem oficial, estavam trabalhando, mas viagens essas que demonstraram como um modo de vida, né? Viagens essas que demonstraram como esses homens que governam o estado do Rio de Janeiro realmente se comportam com dinheiro público e realmente se comportam frente a todas as mazelas que existem no seu estado. Nós vimos um governador Sérgio Cabral diferente daquele governador Sérgio Cabral que aparece na televisão de semblante fechado, se dizendo preocupado com o povo do estado do Rio de Janeiro, se dizendo preocupado com a segurança pública, e que de forma sisuda chama de vândalos os bombeiros, esses irresponsáveis que estão aí, né, fazendo mobilização e deixando a população do estado do Rio de Janeiro sem segurança. A imagem do governador Sérgio Cabral, que estava dançando rap, dançando samba, sei lá, dançando não sei o que, lá em Paris, junto com Cavendish da Delta, junto com as mulheres, as Imeldas Marcos, né? Uma alusão a Imelda Marco, aquela esposa do ditador Ferdinando Marcos, que quando o ditador caiu tinha não sei quantos mil pares de sapato. Pois bem, dona Adriana Anselmo também é uma Imelda Marcos, junto com a mulher de Cavendish, junto com a mulher de Sérgio Cortes. Estavam lá Sérgio Cabral com as Imeldas Marcos, né, mostrando nos pés sapatos de 10 mil reais e contas vultuosíssimas que em nada demonstravam ali aquela descontração, a preocupação desses homens e dessas mulheres com o que acontece, por exemplo, hoje, com a carnificina que acontece hoje dentro dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Tem imagens que elas são criminosas, por si só elas já demonstram um crime, independente de qualquer tipo, né, de averiguação que se vá fazer. Entra-se hoje num hospital público no estado do Rio de Janeiro, entra no hospital público do Rio de Janeiro, vai no Carlos Chagas, no Rocha Faria, no Albert Schweitzer, no Azevedo Lima, vê a situação do povo pobre que está aí embaixo de uma epidemia de dengue, que está amontoado pelos corredores dos hospitais, vê a situação das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, a educação do Rio de Janeiro, a última, avaliada em último lugar no estado do Rio de Janeiro. Vê a situação dos profissionais da segurança, esses que o governador fica falando, que a segurança pública, que as UPPs, olha a maravilha da segurança no estado do Rio de Janeiro. Esses trabalhadores que hoje ganham R$1.500, R$1.600 para arriscarem as suas vidas. Olha a situação dos operários do Comperj, lá em Itaboraí, nesse momento em greve, que estão há 23 dias em greve, já passando fome, porque as empresas que bancam esse governador do estado do Rio de Janeiro não pagam os salários daqueles trabalhadores que estão na sua campanha salarial, que têm direito por lei de fazer a sua mobilização, que deveriam estar negociando com as empresas. Olha a cara de fome dos operários do Comperj, que estão fazendo campanha por uma cesta básica,
para poder alimentar suas famílias. Vamos olhar para essa parcela de trabalhadores do nosso estado. Vamos olhar para os meninos que estão sendo pegos que nem animais pelas ruas do Rio de Janeiro. Os meninos que estão usando crack e que estão sendo pegos iguais animais, levados e trancafiados. Vamos ver essa cara, a cara dos municípios da Baixada Fluminense, que tem esgoto a céu aberto. A cara dos municípios da Baixada Fluminense, que não tem água para poder alimentar as famílias. Vamos ver os moradores sem teto desse estado, que não têm acesso hoje à moradia digna. Vamos olhar para os trabalhadores e trabalhadoras e para a população da região serrana do Rio de Janeiro, que 1 ano e meio depois de tragédias que mataram mais de 1000 pessoas, até hoje não foi construída uma única casa. Uma única casa para os trabalhadores da região serrana, que perderam tudo naquela enchente. Vamos comparar essa cara do Rio de Janeiro, a cara dos moradores da Zona Oeste, que estão sofrendo da sua saúde em função da poluição da TK-CSA. Vamos olhar os agricultores que estão sendo expulsos pelo senhor Eike Batista no Porto do Açu. Vamos olhar para a população lá de Resende, aonde a Nissan, que ganhou 6 bilhões de reais dessa casa de doação, desse governo, acabou de aterrar uma lagoa e destruir o ecossistema daquele lugar. Vamos olhar para todos esses rostos do nosso estado, dos pais e mães de família que estão perdendo seus filhos assassinados pela bandidagem que está descendo dos morros do Rio de Janeiro, e estão indo para Niterói, estão indo para São Gonçalo, para a região dos lagos, assassinar, matar pessoas de bem. E vamos comparar essas imagens à cara do governador Sérgio Cabral, sentado no maior restaurante, no restaurante mais caro de Paris, né? Com guardanapinhos na cabeça, o seu primeiro escalão, dizendo para o senhor Cavendish, que ganhou mais de 2 bilhões de reais de dinheiro aqui, muito sem ao menos ter tido uma licitação. E vamos comparar a carinha dessa tropa de vermes, dessa corja, lá em Paris, com o rosto do povo desse estado, com o que acontece em cada um desses lugares que eu falei aqui, os hospitais, as escolas, a região serrana. Será que isso é só um problema moral? Algumas pessoas, eu ouvi hoje um jornalista famoso dizer: moça, o Cabral tem que ir na CPI, ele tem que se explicar. Mas o problema é que, por enquanto, ele não apareceu nos grampos. Para que o Cabral tem que aparecer no grampo? Primeiro, quem é que controla a liberação dos grampos? E depois, para que ele vai ligar para o Cavendish ou vai ligar para alguém? Se ele está sentado no mesmo restaurante que eles, lá em Paris, lá em Monte Carlo. Para que ele precisa de se submeter a ser grampeado por um telefone, se ele come e dorme com essa galera? É importante hoje que as pessoas façam um paralelo entre os dois estados do Rio de Janeiro. Quem é que governa de fato o estado do Rio de Janeiro? É o governador Sérgio Cabral, que é mais um novo rico demodé, um novo rico empolgado com um vinho mais caro, a comidinha mais cara, o restaurante mais caro, a festinha mais cara, a festinha de arromba do governador. É isso que é o Estado moderno do Rio de Janeiro? A ponta de lança dos empreendimentos do novo capitalismo no Brasil? Essa é a elite política do Estado do Rio de Janeiro que nós queremos que represente a cidadania e o povo desse Estado? Aqui não pode ter conversa fiada. Aqui não pode se achar que isso é normal, é só mais uma crise. Eu já ouvi dizer: não tem problema. Essa crise de agora apagou a Rufolo, apagou aquele pessoal que estava na fraude da semana passada. Daqui a pouco tem uma CPI, vai surgir um escândalo maior e vai apagar isso tudo também. Será que nós, os parlamentares dessa casa, que ainda têm vergonha na cara, que não querem participar desse conluio, que não querem fazer parte dessa tropa, que não quer fazer parte dessa gangue, vão simplesmente deixar com que as coisas passem? Será que esse é o exemplo que nós vamos estar colocando lá fora? Porque lá fora o povo já diz: político é tudo ladrão, político é tudo desonesto.
E se essa casa aqui, frente ao que está acontecendo, não tomar uma medida efetiva, acabou. Acabou. Então, medidas efetivas que essa casa poderia tomar. Essa casa tem que pedir, o presidente dessa casa, a liderança dos partidos, tem que pedir, fazer um requerimento de informação e saber o que foram essas viagens. Quem foi que pagou por essas viagens? O patrimônio desses servidores públicos dava para eles pagarem esses luxos astronômicos que eles estão fazendo fora do país? Nós queremos saber disso. Será que nós vamos ficar assistindo uma CPI lá em Brasília e aqui, com todas essas relações promíscuas, espúrias do governador Sérgio Cabral e do seu primeiro escalão, nós não vamos instalar uma CPI nessa casa para olhar os contratos da Delta e das outras empresas? Nós vamos ficar olhando esse tipo de coisa e não vamos colocar o pé na porta e garantir uma CPI? Que moral essa casa aqui vai ter se ela não se posiciona frente a esse absurdo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro? Agora, moral para dizer não à anistia dos bombeiros e dos PMs nós temos. Moral para dizer, para não garantir um processo de negociação com as empresas que estão explorando os trabalhadores do Comped, nós podemos ter. Nós podemos ter desgaste com os trabalhadores, mas nós não podemos enfrentar esse governo e dizer que nós não aceitamos fazer parte de nenhum tipo de articulação política que garanta com que essa corja continue fazendo o que eles já estão fazendo. Quero dizer aqui que não farei parte de nenhum tipo de articulação que coloque um véu sobre essa situação. Não é possível. Na hora do expediente aqui, da ordem do dia, na hora que o presidente da casa estiver aqui, nós temos que abrir esse debate junto com todos os outros parlamentares aqui. Não dá mais para enfiar a cabeça embaixo dos panos. Ou se apura exatamente tudo que está acontecendo, ou então manda fechar a porta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ou se tem a dignidade de dizer ao governador Sérgio Cabral que ele vai ter que vir nessa casa se explicar. Ou então fecha a porta, porque não vai servir para mais nada. Daqui a pouco a Comissão de Orçamento vai estar discutindo as metas de orçamento do Rio de Janeiro. Eu dei uma olhada nas metas de orçamento. As metas de orçamento que estão apresentadas pelo governo foram copiadas das metas passadas, não tem nada de novo. É tudo para os empresários, para os grandes empresários. É tudo para eles e para o povo trabalhador e para o cidadão desse estado não é nada, mais uma vez. Então vamos parar com isso aqui. Chega disso, chega de véus. Essa casa tem um compromisso com o povo lá fora que elegeu cada um dos parlamentares aqui. E eu tenho certeza que aqui dentro ainda tem gente de brio suficiente para não enfiar a cabeça embaixo do chão e fazer de conta que isso não está acontecendo. Então, hoje, na hora do expediente inicial, nós vamos abrir esse debate e nós vamos abrir esse debate também lá fora, porque a sociedade civil tem que se organizar para garantir que essa pizza não passe mais uma vez por esse Estado, pelo Executivo, por dentro dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.